Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Nós vamos discutir hoje aqui a questão do novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. Estamos aí próximos de um novo governo, da presidenta Dilma Rousseff, e o cenário é um cenário de incerteza. No Brasil, o cenário é bom em termos econômicos. Nós temos crescimento econômico, temos recuperação dos níveis de emprego, as vendas estão bombando, principalmente da indústria automobilística e outros produtos industrializados, mas temos também algumas coisas contra o crescimento, que são os juros altos, que é a questão também do câmbio, que está preocupando muitos setores, principalmente os exportadores. E para discutir essa questão do desenvolvimento e esses entraves ao desenvolvimento, o que aguarda o novo governo, que se prepara para assumir a partir do dia 1º de janeiro, está aqui conosco o professor Júlio Miragaia, do Conselho Federal de Economia. Participa dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço, estar mais aqui uma vez. Eu queria começar a nossa conversa por alguns dados publicados pelo IBGE do último censo. Começaram a aparecer já os primeiros dados, é um censo muito esperado, só ocorre a cada 10 anos. E, segundo o Censo Demográfico de 2010, o Brasil tem uma população de 190 milhões e 700 mil pessoas. Comparando com o censo do ano 2000, a população urbana cresceu de 81% para 84%. E continua havendo grande concentração na região sudeste do país, com 80,3 milhões de pessoas, que representam 42,1% da população. A população da região norte subiu de 7,6% para 8,3%. E a do centro-oeste, de 6,9% para 7,4%. Em termos de política de desenvolvimento, qual é a importância desses primeiros dados divulgados pelo censo de 2010? A questão mais importante revelada pelo censo demográfico é a continuação de um processo de deslocamento populacional, né, no Brasil, que vem acontecendo desde meados do século passado, em direção à fronteira oeste e à fronteira norte. Né? Mais uma vez, a região centro-oeste e a região norte, elas crescem, né, em termos de participação na população total. Esse é o aspecto assim, que mais chama atenção. Não obstante, em todas as regiões ter ocorrido um crescimento populacional, inclusive até um pouco além das expectativas iniciais, né, que apontavam uma expectativa de uma população abaixo de 190 milhões, e chegamos a quase 191. Nas outras regiões houve um crescimento, mas no norte e no centro-oeste esse crescimento foi perto do dobro, né? O ritmo de crescimento próximo ao dobro verificado nas regiões nordeste, sudeste e sul. Então isso fica muito claro, esse deslocamento. Mas tem outros aspectos importantes. Temos também um decréscimo da população rural. Mais uma vez a população rural caiu no Brasil, foram 2 milhões de habitantes a menos residindo em áreas rurais, e esse crescimento de 21 milhões de habitantes nesse período, em 10 anos, na verdade a área urbana, a população cresceu em 23 milhões, né, e a área rural perdeu 2 milhões de habitantes. Hoje está, pela primeira vez, desde os anos 60, a população rural no Brasil fica abaixo de 30 milhões de habitantes. Né? Então, é uma tendência inexorável. E um outro aspecto importante é o crescimento populacional nas cidades de porte médio. Isso, mais uma vez, esse censo confirma, e a cidade de porte médio, a cidade entre 100 e 500 mil habitantes no Brasil, principalmente nesse intervalo, elas estão crescendo o dobro da taxa de crescimento das capitais, das grandes capitais. Então, é um aspecto importante e é positivo, porque, de alguma forma, reduz um pouco aquele processo, né, de inchaço que acontece nas grandes áreas metropolitanas. O impacto para o desenvolvimento, ele acontece principalmente pelo fortalecimento do mercado interno. Né? Hoje, as principais economias emergentes no mundo são aquelas economias que possuem um grande mercado interno. É isso que dá base para um processo de crescimento, de desenvolvimento sustentável. A gente ouve falar muito da China e da Índia, mas isso acontece também hoje na Indonésia, isso acontece no México, isso acontece no Paquistão, na Turquia, que são países que têm uma população aí da ordem de 80, 100, na Indonésia mais de 200 milhões de habitantes. Então, esse é o aspecto fundamental, né? O fortalecimento do mercado interno, que dá as condições para o crescimento, a continuidade do crescimento da economia que o país vem vivendo nesses últimos anos. Agora, doutor Júlio, olhando historicamente, dos últimos anos até este ano,
como o senhor falou, a região Centro-Oeste foi uma das que tiveram crescimento populacional, mas a região também teve um crescimento, o maior crescimento econômico. O crescimento do PIB do ano 2000 para o ano 2008 da região Centro-Oeste foi da ordem de 2,5%, de 8% para 10%. Comparando com outras regiões, foi o que mais cresceu. Quer dizer, aumentou a população, aumentou o PIB. O que significa isso? Qual é o fenômeno que está por trás desse crescimento das duas variáveis? No caso, uma puxa a outra, inclusive, né? Porque onde tem progresso, né, puxa o crescimento populacional, porque significa fluxo migratório, né? E hoje aquele fluxo migratório tradicional que existia do Nordeste para São Paulo, hoje esse fluxo ele reduziu, né? Não só São Paulo, como as grandes metrópoles do Centro-Sul, hoje ele está direcionado principalmente para o Centro-Oeste. Temos migrantes não só da região Sudeste, mas também da região Sul, né? Os gaúchos têm, né, ido em um número significativo para essa nova fronteira agrícola e também da região Nordeste. Então, hoje eu diria que o principal polo de atração dos fluxos migratórios no Brasil não são mais as metrópoles do Centro-Sul, né? São essas novas fronteiras, não rurais, né? Mas são deslocamentos para as áreas urbanas nessas novas fronteiras agrícolas, né? Porque o que aconteceu durante o período dos anos 70, dos anos 80, foi um crescimento principalmente da atividade agropecuária, né? No estrito senso, mas a partir dos anos 90 e principalmente nessa década começa um processo de desenvolvimento das atividades agroindustriais, né? Então você tem um deslocamento muito forte de grandes empresas, né, na área de alimentos, de carnes, de processamento de grãos, em direção a essa nova fronteira agrícola, né, do Centro-Oeste, a franja ali da região amazônica, e esse desenvolvimento industrial ele traz consigo o desenvolvimento do setor de serviços que funcionam, né, em função dessa nova atividade industrial, serviço de transporte, serviço de crédito, e isso tem provocado um crescimento muito grande da população urbana nessas regiões, nessas novas fronteiras agrícolas. E esse desenvolvimento dessas atividades realmente concorreram para que o Centro-Oeste ele tivesse um crescimento muito grande em termos de participação no PIB nacional. Professor, olhando esses dados que o Sete chamou a atenção, quer dizer, duas pesquisas do IBGE, em 1970 e 2007. Quer dizer, o que nós vemos aqui é que, em termos de participação do PIB no PIB nacional, a região Sudeste aumentou de 2% para 4%. A Nordeste... Não, o Norte. A região Norte. De 2 para 4. De 2 para 4. A região Sudeste praticamente ela encolheu. Caiu. De 65 para 56. Isso. Queria que o senhor comentasse um pouco, região por região, esse aspecto do que aconteceu em 70 até 2007. E complementando a pergunta do Elival, nesses mesmos dados, fica demonstrado de novo que o Nordeste continua estagnado, tanto em termos populacionais quanto em termos de crescimento. O Nordeste não houve crescimento do PIB no Nordeste nos últimos anos, né? Exatamente. Ele mantém praticamente estagnado. De 12% para 13%. Essa é uma questão importante, né? Porque quando a gente fala em disparidade de renda, né, no Brasil, há uma tradição muito forte de tão somente ver as macro-regiões, né? E é importante que se veja as macro-regiões. Mas quando a gente olha dentro das regiões, a gente vê, né, todo um novo mundo aí dentro também, né? Disparidade entre estados. Dentro das próprias regiões, dentro dos estados e dentro de cada estado, né, entre as suas respectivas regiões. O que acontece? Realmente o Nordeste, a sua participação se manteve estagnada, em torno de 12%, 13%, né, desde os anos 70, que vinha caindo, né, no início do século ela superava 20%, ela caiu e a partir de 70% ela se manteve nesse patamar. Felizmente, né? Mas isso é muito abaixo da participação populacional, que é perto de 30%. Significa que o PIB per capita médio do Nordeste é metade do brasileiro, né? Ainda é metade do brasileiro. E né, alterou muito pouco nesses últimos 40 anos. Então, isso é preocupante porque demonstra, de alguma forma, o fracasso das políticas de desenvolvimento regional feitas no Brasil nos últimos 40 anos. Né? Essa constatação. Porque o que acontece no Centro-Oeste e no Norte não é resultado de
políticas públicas, né, em prol do desenvolvimento. É resultado de um dinamismo específico que aquelas regiões possuem, né, como áreas de fronteira. O Centro-Oeste, a soja praticamente não existia na região Centro-Oeste até o final dos anos 70. Ela estava circunscrita aos estados da região Sul e somente hoje o Mato Grosso produz quase 20 milhões de toneladas de soja, né, num curtíssimo espaço de tempo. O processo aconteceu em Goiás, em Mato Grosso do Sul, e eu estou me falando aqui da soja, poderia falar do milho, do algodão, né, da carne bovina, suína. Então, foi o dinamismo da atividade agrária que fez com que o Centro-Oeste e a região Norte, por outros motivos, né, e a própria Polo Industrial de Manaus tem um peso grande também no crescimento do PIB da região Norte. Então, o dinamismo da região é que explica esse crescimento, né? Agora, e a gente teve experiências, né, de Sudene, Sudã, né, das superintendências, que não conseguiram, né, algum resultado tiveram, né, mas não conseguiram efetivamente, né, retirar essas regiões mais periféricas, com exceção da região Centro-Oeste, dessa situação, né, dessa distância enorme em relação ao patamar de renda do Sul e Sudeste. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, quer dizer, a Sudene e a Sudã foram recriadas em 2007, tinham sido extintas no governo Fernando Henrique Cardoso e foram recriadas no segundo governo do presidente Lula. Isso permite alguma esperança, especialmente para a região Nordeste? Quer dizer, a Sudene, o velho sonho do Celso Furtado, de que a região pudesse se desenvolver com uma superintendência desse tipo. Você acha que a Sudene pode vir a cumprir essa promessa não cumprida, conforme o senhor falou, nos últimos 10, 20 anos? Deveria, né? Mas, na verdade, o que aconteceu foi que ela teve uma fase, na fase de concepção, né, com Celso Furtado, que foi um momento muito rico, né? E essa discussão da necessidade de uma ação do Estado, uma ação pública para resgatar essas regiões desse estágio de pobreza, de atraso, isso foi um período muito rico, da formulação keynesiana, né? Exatamente, da construção. Depois veio o período militar e as superintendências, elas tiveram uma atuação basicamente cartorial, representando o interesse de grandes investidores, via de regra descolado dos interesses, inclusive do desenvolvimento das regiões, né? Por exemplo, foi o período onde grandes grupos econômicos compraram imensas fazendas, por exemplo, na Amazônia, né? O grupo Volkswagen comprou uma imensa área no estado do Pará, né? Não sei exatamente para quê. Banco Bradesco Volkswagen, também, Bradesco e vários outros grandes. Projeto Jari. Pois é, o projeto Jari. Então, esgotado, né, na verdade, esse modelo, na verdade, o Fernando Henrique ele termina uma coisa que já estava morta, né? E houve uma expectativa realmente com o governo Lula de que as superintendências elas pudessem voltar a ter o papel que elas desempenharam ali no final dos anos 50, início dos anos 60, na sua concepção. Mas o governo, uma medida positiva foi recriá-las, mas de outro lado não as aparelhou para o tamanho do desafio, né? Hoje, infelizmente, a gente constata isso, né? Hoje a Sudene e a Sudã e a própria Sudeco, que também foi recriada, ainda não foi reimplantada, né? Mas já saiu, já foi aprovada a lei, mas não adianta simplesmente, né, criar os órgãos e não dotá-los do corpo técnico, né, necessário para executar política de desenvolvimento regional, né? O Brasil precisa efetivamente de política de desenvolvimento regional, né? Mas eu lhe pergunto, existe essa política de desenvolvimento regional? Olha, nós temos um ministério para isso, né? O Ministério da Integração Teoricamente ela existe, né? Teoricamente ela existe. Agora, a prática do desenvolvimento regional é uma coisa que pressupõe um grau de articulação interinstitucional e intergovernamental muito grande. Né? As pessoas, os atores envolvidos, né, nessa questão, nesse desafio, eles têm que estar antenados, têm que estar buscando um objetivo. E na verdade, existe uma política de desenvolvimento regional, né, elaborada no atual governo, mas o próprio governo não deu, né, a força suficiente dentro do Ministério da Integração Nacional para que a secretaria responsável pela implementação dessa política ela pudesse, né, efetivamente conseguir êxito. Então, é uma política desconhecida no Brasil. É uma política que tem problemas na sua própria elaboração, né, na sua metodologia.
derivado aí da falta de uma articulação com... Né, porque, na verdade, não é o Ministério da Integração, ele é um articulador, não é ele que na ponta faz. Quem faz o desenvolvimento regional é o Ministério do Desenvolvimento do Comércio, é o Ministério da Agricultura, é o Ministério do Transporte, é o Ministério de Minas e Energia. A ação desses ministérios é que vai provocar ou não o desenvolvimento das regiões. Né? Então, o papel do Ministério da Integração é de articulador. Né, de fazer com que esses ministérios se articulem nas regiões, com os estados e com os atores locais, e aí sim, né, consegue produzir, né, essa política. Agora, né, não houve a devida atenção, né, para esse tipo de desafio, e é uma política que existe, né, no papel, mas que, na verdade, na prática, ela não funciona. Agora, professor, o que aconteceu com a região sul? Que em 1970, a região sul participava com 17% do PIB do país. E em 2007, ela continua com 17%. A região é um quadro interessante, inclusive porque ela perde população. Né? O que significa que a região sul ela tem se fortalecido economicamente. Se a gente observa aqui, a participação da população cai de 17,7% para 14,4%. Né? Então, é um processo o que o professor Clério Campolina, da Universidade Federal de Minas Gerais, chama de uma desconcentração reconcentradora da atividade industrial no Brasil. Né? Ela sai do eixo ali Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né? São Paulo. Deixa eu ver se me recordo dos dados. Em 1970, as duas áreas metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro, mais São Paulo, representavam 57% do valor da transformação industrial no Brasil. 57%, né? Quase 60%. E agora, 2, 3 anos atrás, já estava abaixo de 30%. Né? Perdeu quase 30 pontos percentuais. Para onde foi? Exatamente. Minas Gerais absorveu um quinhão. Né? O interior de São Paulo houve deslocamento, né? Grandes polos industriais, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba. Mas a região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, desenvolveram muito a sua atividade industrial. Na verdade, só o Rio Grande do Sul tinha uma tradição mais antiga, Paraná e Santa Catarina se industrializaram muito, e isso fez com que a região tivesse um ganho em termos de participação, né, dentro do PIB nacional. Agora, houve um momento de deslocamento industrial para o Nordeste. A Bahia, especialmente, recebeu fábricas que vinham do Sul, que fecharam no Sul. Ford, né? A Ford, fábricas que, enfim, por questão de incentivo fiscal e etc. A Bahia, houve um boom na Bahia, até a questão do polo petroquímico de Camaçari. O oeste do estado parece que sofreu também um boom agroindustrial. A Bahia não, quer dizer, o Nordeste não conseguiu atrair essas indústrias que são expulsas de São Paulo por conta de o peso do Nordeste no PIB industrial não chega a 10%, com todo esse deslocamento. Né? Na verdade, porque algumas ilhas foram criadas, né? No caso ali na região metropolitana de Salvador, né? Próximo a Recife também houve um desenvolvimento industrial, Suape puxou muito isso, a região metropolitana de Fortaleza e uma outra coisa a mais, né? Mas não teve o mesmo processo. Você olha o estado de Santa Catarina, que é um estado pequeno em comparação com a região Nordeste, né? E você vê grandes, né, inúmeros polos industriais, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, Itajaí. E agrícolas ao mesmo tempo. E agrícolas também, uma região agrícola rica. Então, o Nordeste, talvez, acho que atualmente está em curso um processo de deslocamento de investimentos industriais mais desconcentrado no Nordeste, em função do movimento que acontece, mas é muito recente, ainda não gerou ainda não é visível nos números, mas esse processo de crescimento da renda das populações mais pobres do Nordeste. Né? Isso tem provocado um aumento muito grande, né, para a dimensão dessa renda, que era muito baixa, e isso tem feito com que tenha criado uma escala para a implantação de investimentos industriais no Nordeste, né, para alguns segmentos, principalmente nos segmentos que atendem ao consumo, né, aos bens de consumo duráveis e não duráveis, mas de uso mais popular. Então, isso tem se produzido no Nordeste. Talvez a gente perceba, nos próximos 5 anos, já um deslocamento, né, o Nordeste talvez ultrapassando essa barreira dos 10% no PIB industrial. A questão da infraestrutura do Brasil no próximo bloco. Aguarde.